Bernadette, seja bem-vinda. É um prazer ter hoje você aqui conosco, compartilhando um pouquinho sobre como que é ser mãe de uma pessoa que gagueja. Eu queria começar perguntando um pouquinho sobre você, quem você é, de onde você vem, um pouquinho da sua, né, enfim, história também. Tá. Meu nome é Bernadette Gandara. Hoje eu sou psicóloga sistêmica, sou pedagoga, atuo nas duas áreas, sou professora da educação infantil, dos primeiros anos, né? Sou mãe de três filhos, sendo a Viviane Gandra, a que gagueja. Hoje ela tem 38 anos, e a gagueira hoje é bastante sutil, né? Essa gagueira. Ela hoje é professora universitária e faz uso exclusivamente da fala. Então, assim, é um orgulho muito grande a gente ver o tanto que nós conquistamos, aqui, até que ponto que nós já chegamos. Ainda tem muito mais a conquistar, né? Então, é isso aí. Que bacana. E eu tenho certeza que muito desse sucesso dela foi também pelo modo como você soube lidar com a dificuldade que ela tem na fala. Isso faz uma diferença enorme, principalmente quando se é criança, adolescente, que você está ainda absorvendo muita coisa. Você está formando quem você é, a sua personalidade, autoestima. Então, a participação dos pais é fundamental, né? E como que você percebeu que a sua filha gaguejava e qual foi a sua primeira reação? Olha, como eu tive a primeira filha mais velha, e logo veio, 2 anos após veio a Viviane, aí eu fui percebendo que a partir de 1 ano e meio, mais ou menos, a fala dela estava assim, começando a falar e falando assim, com sílabas, às vezes faltando sílabas, e aí veio aquela minha preocupação de entender o que estava acontecendo e resolver aquela questão. Porque eu não tinha observado na outra, eu fui observar nela. E eu sou muito observadora, muito curiosa. Então, fui observando e muito presente, muitíssimo presente na vida dos três até hoje. São mais velhos, universitários, profissionais, e eu estou lá o tempo todo. Então, na década de 80, a gente não tinha nenhuma informação, que foi quando ela nasceu, né? Não tinha informação sobre gagueira, e também a gente não sabia a quem procurar, o que procurar, como fazer. Aí eu comecei, então, a agir. Eu falei, eu não posso deixar ela dessa forma, alguma coisa está diferente aí. E fui procurar, por intuição, aí fui pesquisar, procurar em livros, livros de medicina, fui procurar o que é isso, o que estava acontecendo com ela nesse desenvolvimento, que a gente tem aquele desenvolvimento tudo, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento físico, e eu acompanhando sempre, eu sempre estudando, olhando, observando, aí eu percebi que realmente tinha uma falhazinha, alguma coisa aí estava acontecendo. Então, assim, sem discriminação nenhuma, super tranquilo. Aí, pela intuição mesmo, eu fui atrás de profissionais, fui lendo, fui estudando, e aí nós fomos caminhando. Que bacana, que interessante. E assim, na sua opinião, como o comportamento dos pais em relação à gagueira dos filhos pode influenciar nessa disfluência? Nossa, eu acho que a influência da família é muito grande. O que é importante, primeira coisa é aceitar essa fala diferente. E assim, dar todo apoio que for preciso, buscar tratamento, que seja psicológico, fonoaudiólogo, porque hoje a gente tem mais recursos. A gente tem internet que oferece muitos recursos para que você descubra as coisas que você estiver necessitando, né?
e procurar outros especialistas, se for necessário, em neuro. E também, uma coisa assim que eu fiz demais na época que Viviane era menor, eu conversava muito com a escola, muito parceira mesmo com a escola. Eu conversava muito com os professores, com os coleguinhas da sala, tudo pequenininho. Ela foi para a escola com 2 anos. Então, eu coloquei 2 anos que eu achava que a escola ia ajudar na fala, que podia desenvolver melhor a fala. Então, fui nos recursos. Então, eu coloquei ela com 2 anos e aí eu falei, eu tenho que acompanhar. Aí expliquei tudo para a professora, os colegas, para a direção da escola. E eu sempre ia na sala de aula, eu entrava na sala e conversava com os coleguinhas, né? Para que a gente, explicando a situação dela, para que diminua também o preconceito e ela se sinta mais segura ali dentro daquela sala de aula. Então, o tempo inteiro, eu fui parceira nas escolas que ela passou, nas escolas que ela estudou, explicando, como eu já tinha mais adquirido um pouco mais de conhecimento, pegava instruções direto com os profissionais que acompanhava, né? Então, eu fui explicando na sala dela o tempo todo a gente estava lá caminhando. Então, eu acho que a família é importantíssima, ela está junto, caminhando, acolhendo, ser ouvinte, assim, fiel, bem aguçado esse ouvido, para a gente estar, assim, entendendo nas entrelinhas o que ela quer dizer, o que ela quer falar, né? O que nós podemos fazer para ajudá-la. Porque causa também um sofrimento naquela pessoa que está tentando dizer algo que a gente não compreende, não entende. Causa um sofrimento. Então, a gente tem que tentar, pelo menos, minimizar essa situação, né? Acolhendo e estar ali junto o tempo todo, dando aquele suporte necessário. Com certeza. Isso é super importante e eu creio que ela deve ter se sentido muito protegida também, ter esse conforto, ter todo esse, assim, esse apoio dos pais é incrível e é raro. Eu não acho que todos os pais fazem isso, têm esse mesmo comportamento, né. Eu não sei em termos de estatísticas, mas pelo que eu vejo, assim, nem sempre os pais sabem muito bem como, assim, lidar. Qual foi a reação, seja dos professores ou das outras crianças, que foi um pouco negativo, ou sempre que você comentava e compartilhava que a Viviane gaguejava, as pessoas, de um modo geral, reagiam super bem. Teve alguma situação onde as crianças falaram: "Mas por que que ela fala assim?", você teve que explicar? Como é que foi isso? Sim, teve sim muitas reações negativas, sim. Então, assim, por parte de coleguinhas e por parte também de profissional da área, sabe? Então, eu conversava com o professor, explicava para eles, ó, às vezes falava assim, isso é porque ela está nervosa, está ansiosa. Aí eu já falava, gente, não é por aí, né? E aí explicava tudo direitinho com o professor, pedia ao professor apoio, pedia a segurança, pedia para que o professor interferisse nas conversas da criança, quando falava negativamente, né, com ela. Sim, a reação deles foram realmente muito negativas. E como eu, assim, no período que ela entrou, de 2, 3 até 5 anos, eu morava próxima da escola, então sempre no recreio eu estava lá. Então, eu acompanhava o recreio das crianças. Então, a hora que eu descobria algum movimento nesse sentido, eu já sentava todo mundo perto, eu já colocava uma brincadeira, e aí a gente já conversava. É lógico, a autorização da direção da escola e tudo direitinho. Então, a gente conversava a respeito da situação. Não, ela fala assim, porque ela é assim e tal. Você vê que o outro dava exemplo, o outro fala dessa forma, o outro fala dessa outra forma. Então, a gente ia explicando, mas reações negativas tiveram sim, e tem até hoje. E tem até hoje. Mas hoje, assim, a gente já sabe lidar melhor com a situação, né? Porque, ora então, a gente não sabia, porque era, era tudo muito novo. Era tudo muito novo para a gente. Eu era muito nova, a gente não sabia de nada, então era tudo muito novo. Mas até hoje a gente fica correndo atrás para quebrar esse preconceito.
Os desafios são muitos, né? Passa o tempo, passa Muitíssimos. e a gente continua tendo ainda muitos ainda desafios nessa área. É, que vem para a minha próxima pergunta, na verdade. Qual você acha que foi o seu maior desafio como mãe de uma pessoa que gagueja e como você lidou com esse desafio? Pode ser tanto quando ela era criança, adolescente, adulta. Então, assim, eu acho que o maior desafio que a gente tem realmente é o preconceito por parte de outras pessoas. Porque dentro da família, enquanto pai, mãe, os irmãos, a gente não tinha esse preconceito, porque a gente já trabalhava também essas questões, né? Então, a gente já não tinha esse desafio maior. Mas eu acho que o preconceito maior vem por parte das outras pessoas de fora. Sim. Então, assim, eu acho que esse foi o desafio maior, e a gente sempre levando informação, também por parte da família, conversando muito com a própria Viviane, colocando para ela, explicando como que isso poderia resolver. Então, a gente conversava muito, às vezes, diante do espelho, para ver como que você falava, sabe? Então, assim, dando muito apoio, mesmo na própria fala, expressando apoio, expressando acolhida, incentivando, e assim, sempre a falar, e nunca ficar calada. Às vezes ela chegava da escola, às vezes chorando, não vou na escola mais, porque aconteceu isso. Você vai sim, lá é o seu lugar, você vai, você é capaz, você consegue, sempre incentivando. Nunca, até hoje, qualquer desafio que às vezes ela presencia, fica chateada, angustiada, e a gente conversa, fala, os desafios são esses mesmo, a gente tem que aprender a lidar com essas coisas. E eu sempre brinco muito com eles assim, você está com medo, você não quer falar, vai com medo assim mesmo, tem que falar, tem que colocar o que você sente, o que você sabe, que as outras pessoas vão te conhecer. Porque se você não falar, eles não vão adivinhar, né? Tem que ser muito bem sensível para que você possa observar essas questões, né? Então, assim, o tempo todo a gente acompanhou, o tempo todo a gente está dando apoio. Até nos dias de hoje, assim, eu fui muito presente, e não me arrependo, fui muito presente, sim, e eu faço um trabalho muito grande hoje nas escolas que eu trabalho. Então, eu trabalho numa escola de música também, sabe? A música ajuda muito, trabalho na escola de música. Eu escolhi trabalhar com a educação infantil. Eu trabalho com crianças de 3 a 5 anos, justamente para trabalhar várias disfluências que existem na sala de aula. E muitas vezes eu vejo hoje, em 2022, os pais não aceitarem aquela situação. Então, é muito triste essas questões. Então, o desafio maior é o preconceito por parte das pessoas. É o maior desafio que a gente encontra nesses dias. Preconceito é uma coisa difícil de ser vencido, né? A pessoa tem que realmente ter o conhecimento, o entendimento do assunto para começar a deixar essa barreira do preconceito, que é uma coisa Exato. que machuca, né? O outro, quem passa por esse preconceito dói, machuca, você se sente diminuído, inferiorizado, sendo que você não é menor do que ninguém, do que aquela pessoa, do que. Então, é muito triste, é muito difícil, né? Eu acho que uma das coisas que a gagueira ensina a duras penas é a resiliência. Ou você fica no chão como vítima, você se sente um derrotado, ou você, apesar da dor que você sente, você continua caminhando. Então, ou você constrói resiliência e se torna forte, não quer dizer que você não vai sentir ainda dor, que não vai te, sabe, ser algo às vezes constrangedor, mas não vai te paralisar, que é uma coisa que às vezes acontece com quem, né, gagueja. Então, é um desafio grande e eu acho muito lindo que você fazer esse trabalho, né, de poder trazer conscientização sobre esse tema, que é super importante, e quanto antes melhor, então, que as crianças já cresçam sabendo que existem pessoas que falam diferente delas,
Uhum. Que assim elas se tornam adultos que compreendem e que não levam isso como algo pejorativo, né? Que não lidam com isso de uma forma ruim ou negativa. Exatamente. E qual que foi o maior aprendizado que você teve? E o que que você aconselharia outros pais de crianças e adultos que gaguejam? Eu acho assim que assim o maior aprendizado que a gente tem é de você ver tudo aquilo que você fez, tudo que você dedicou e você conseguiu algo, né? Através de expressando, eu acho que os pais, enquanto pais, educadores, a gente tem que expressar muito apoio, até na própria fala, muito apoio, demonstrar bastante afeto, compreensão, ser tolerante, paciente e ser bom ouvinte. É assim, não chamar muita atenção, não focar muito na gagueira, não ficar só em cima daquilo, aceitar assim como as pessoas são, como elas é não criticar, não punir, não castigar, não ter reações negativas em cima daquilo que você está propondo, deixar que ela fale nas coisas mais simples, mais simples. Deixa a criança falar, deixa o adulto falar, deixa ele conversar no interfone, apertar o interfone e falar, atender um telefone, chegar numa loja, falar na loja o que você quer, deixar realmente propiciar esse espaço para que ela fale, fale sem medo. E, acima de tudo, você tem que ter muito amor e muito incentivo. Eu acho que os pais faz parte disso aí. Muito amor, muito incentivo. Eu lembro que quando às vezes eu saía com a Viviana, ela falava, chegava na loja para comprar uma coisa para ela. Eu não vou falar, a senhora fala para mim o que eu quero. E eu nunca falei, eu falava, você vai falar o que você vai querer. Então, e forçava ela a falar, e ela falava. Às vezes atendia o telefone, não, não vou atender, não. Vai, agora você vai atender o telefone. As outras pessoas não são melhores do que você e nem piores. Então, você se coloca numa posição de não inferioridade. Você é você, dentro das suas dificuldades, das suas possibilidades e das suas positividades. Você tem muita coisa boa que você pode compartilhar, dividir com a família, com seus colegas. É tanto que ela está aí, né? Graças a Deus, me orgulho muito disso. Ela está muito bem encaminhada profissionalmente. Hoje ela é casada, né? Então, assim, vive uma vida tranquila, harmoniosa. E eu tenho certeza que a gente contribuiu nem que foi um pouquinho nessa vida dela aí, tá? Com certeza contribuiu e muito, né? E muito. E fora que, além dela ser uma grande profissional, ela é de uma simpatia e de um carisma que a gente fica pensando, bom, realmente ela deve ter tido pais muito simpáticos também, muito queridos também, né? Que muitas vezes isso é um reflexo do tratamento que a pessoa teve em casa. Então, parabéns por esse trabalho que você fez com ela, por todo esse assim apoio, incentivo, paciência, amor, que com certeza ajudou muito ela a se tornar quem ela é hoje, né? Muito obrigada. E ó, Rayane, eu falo com ela assim, se for contar a minha história com você, de quando você começou na gagueira, vai dar um livro, falando com ela, né? Ela e é mesmo, porque assim, cada passo eu estava junto. Quando ela fazia faculdade, ela fez duas graduações concomitantes, né? E ela falava assim, eu vou largar, não estou aguentando, tem que apresentar o trabalho, tem que... Não, você vai apresentar tranquilamente. Você quer que eu vou com você lá? Nós vamos, você vai apresentar. E foi indo, assim, habilitou nas duas graduações, sabe? Não tem problema nenhum, mas o tempo todo a gente está ali monitorando, incentivando, né? E vai que vai dar certo. Não, eu acho incrível. E assim, qual que é o conselho que você daria para
no caso de mães que trabalham o dia todo fora, que fala, olha, eu não tenho tempo de estar junto, assim, o tempo todo. Qual que é o conselho? Porque às vezes tem mães e pai, tem mãe e pai que realmente trabalham full time o dia todo, né? E não conseguem estar sempre junto, assim, presente. Digamos que a criança, adolescente, enfim, fala, olha, tem essa a apresentação que eu não quero ir, porque eu acho que eu não vou conseguir. Mas a mãe e o pai, às vezes, não pode ir junto. E aí? O que que faz? Olha, hoje as coisas são tão mais fáceis. Ela pode entrar em contato com a direção daquele evento que ela vai participar e que ela não quer ir. Ela pode conversar com aquela pessoa, explicar a situação, pedir apoio de outras pessoas em casa, naquele momento que você está em casa, o tempo todo você pode estar ali incentivando, conversando, no momento ali do almoço, no momento do jantar, às vezes até preparando alguma coisa para sair. Você vai ter que descobrir, o pai, a mãe tem que descobrir um horário que vai dar para falar com o seu filho. Você também não pode abrir mão dele. Você tem que arrumar alguma coisa. Tem o telefone, tem o WhatsApp, tem tudo que você pode estar comunicando com o seu filho e comunicando também com, às vezes, a direção lá desse evento, de alguma coisa, e explicar para aquele filho que você não pode participar, explicar tudo, que você não pode participar porque você está trabalhando, você precisa disso, dessa renda para que eles possam sobreviver, mas que explicar direitinho o que, que devem fazer, que devem enfrentar, que a gente deve ir, e incentivar mesmo o tempo todo, eu creio que não vai ter problema nenhum, não. Eu acho que os pais têm que arranjar um minutinho para estar conversando com seus filhos. Sim. Até mesmo o que está passando com ele. Né? Além, às vezes pode ter coisa até além da gagueira, além disso aí, pode ter mais coisas que os pais têm que estar ali bem próximo, porque hoje eu vejo muito isso, às vezes chegam os pais em casa, estão muito ocupados, dão um celular para o filho, para que o filho fique ali no joguinho e tal, distraindo enquanto eles fazem outras tarefas. Né? A gente também tem que dedicar um pouquinho para os filhos, né? Porque eles dependem da gente, eles dependem de um direcionamento, né? Depende de regras. E quem tem que direcionar isso são os pais, que convivem com eles há mais tempo. Teve alguma ferramenta que você acha que foi útil para a Vivi, digamos, fono, ou foi mais a família? Não, olha, ela teve uma ajuda importantíssima da fonoaudióloga, importantíssima. Então, assim, a fonoaudióloga, ela ia nas sessões, após as sessões, eu pedia para conversar com a fonoaudióloga, ela já sabia. Toda vez que tinha que Viviane ia, eu falava com ela, o que que eu posso fazer em casa para ajudar? E ela me passava exercícios que eu poderia fazer com ela em casa para ajudar na fluência. E eu fazia todos os exercícios. Eu ainda falo com ela, eu lembro dos exercícios todos de cor, até hoje, os exercícios que a gente fazia para que ela pudesse ter essa fluência melhor. E ajudou demais, muito mesmo. Eu acho que a ajuda foi fundamental do fono nessa etapa da vida dela, foi importantíssimo, importantíssimo. Ela Eu fez achei esse fono quando? foi melhor. Oi? Ela fez quando? De que idade até que idade que ela fez fono? Ela começou fazendo fono com assim, uns 2 anos e meio, e ela ficou na fono até uns 10 anos de idade. Até uns 10 anos ela ficou na fono. Só que, assim, já estava bem, mas eu queria mais. Sabe, eu queria mais. Aí deu um tempo, aí ela saiu, a fono liberou. E depois de um tempo, depois, quando ela já estava na adolescência, ela tornou a voltar. Aí ela ficou pouco tempo, acho que 1 ano, voltou de novo para o fono. Depois saiu de novo e não voltou mais. Aí a gente foi procurar outros recursos, né? Então, aí ela foi para a psicologia, né? Ela fez umas terapia, que já veio várias instruções novas, né? Eu falei com ela, não, vamos para a psicologia. Eu não posso ser sua psicóloga, não, mas nós vamos encaminhar a pessoa.
e tal direitinho, foi dando ela umas dicas, umas coisas, como falar em público, o que falar, sabe? E assim, eu sempre orientava, mas eu falei, um profissional de fora vai ser melhor. E aí ela foi acompanhando, mas também hoje ela já nem não frequenta mais o psicólogo, nem fono, nem nada. Agora, a ajuda importantíssima da infância dela foi no fono. E assim, a fluência foi crescendo e a gente falava sempre corretamente, não ficava assim, é, é, diminutivo demais, então usava, falava normalmente assim, e tratava ela igualzinho trata todos os irmãos da casa. Não tinha diferença, porque ela está gaguejando, porque ela está assim, não. Era tratado normalmente, igual. Uma pessoa normal, igual os outros. Sim, é porque tem que ser assim também, né? É só que ela fala um pouco diferente, às vezes ela precisa de mais tempo para falar, mas, Justo, né? é, justamente. E muita paciência, não interromper a fala, ter um ouvido muito aguçado, escutar mesmo, entender o que vem das entrelinhas, né? O que está falando naquelas entrelinhas, a sua sensibilidade, sabe? Então, assim, aqui na nossa casa, a gente tem o ouvido muito aguçado assim, para as falas, sabe? Então, eu acho que isso ajudou muito. Ser um bom ouvinte, sem julgamento, né? Sem ficar julgando, sem adiantando muita coisa. Eu falo sempre isso, um dia de cada vez. Não vamos antecipar as coisas, não. Um dia de cada vez. E vai. Ai, que ótimo. Realmente são conselhos incríveis. Vamos todos seguir esses conselhos da paciência, do amor, de tratar todo mundo igual, né? É, Apesar de que todos nós somos diferentes e todo mundo pode, tem os seus desafios também, né? claro, verdade. Olha, Bernadette, você é uma simpatia. Eu amei falar com você hoje. Obrigada pelo seu Muito obrigada. tempo. Você que é muito simpática, muito linda. Eu falo com Viviane, que, Viviane, eu já amo a Rayane mesmo antes de conhecer. Amo a Rayane. Só porque eu sei que ela está nessa causa, nessa luta que é nossa, né? Que é nossa, nós estamos aí firmes. Eu amo a Rayane. Então, eu Ah, falo sempre com ela aqui, falo, viu? Eu amo a Rayane, viu? Por essa luta que a gente está. obrigada por esse carinho. Eu fico muito feliz. E, assim, é muito gratificante, né? Quando a gente vê que outras pessoas reconhecem o nosso esforço também, né? Porque não é fácil estar aqui, não é É. fácil se expor, né? Uhum. Enfim, então é muito bom e eu fico muito feliz por todo esse carinho. Eu adoro vocês. A Vivi, eu já sou fã, né? Agora eu sou fã também sua também. Então, pelo jeito. Obrigada. Mas foi muito bom estar aqui com você, compartilhando. Eu te agradeço muito esse convite que você me fez, porque eu acho que é importante para que os pais saibam que tudo na vida a gente tem uma solução, tem um caminho a seguir, né? Mesmo que seja tortuoso, cheio de pedras, mas nós chegamos lá sim, né? Nós chegamos lá com muita paciência e muito amor, nós chegamos lá. Obrigada, bom dia e bom final de semana Bom por dia aí. para Manda um beijo você. para a Vivi Boa também. tarde para você, né? Boa tarde, com muita alegria aí onde você está. Eu estou na Bélgica, aqui são 4 horas da tarde. Quase Nossa, 10. final de tarde, então. Tudo de bom para você. Obrigada para vocês também. Um beijo grande. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.